Oi, gente, tudo bem? Sou o Jorge e hoje o assunto do vídeo é esse livro, O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday. Ryan Holiday escreveu o livro A Vida dos Estoicos, Diário Estoico, vários livros nessa pegada do estoicismo. E nesse livro tem muito do estoicismo também. E eu gostaria de abordar algumas lições que eu consegui extrair desse livro, né, que trazem uma mudança realmente na vida da pessoa desde que eu comecei a leitura desse livro. Eu finalizei ele um pouco mais cedo hoje. Eu percebi que muita coisa na minha percepção mudou. E eu gostaria de trazer um pouco dessas ideias dele aqui no canal para compartilhar com vocês. Então, se você gostar do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Tem vídeo semanal e, se Deus quiser, a partir do próximo mês já vão ser 2 vídeos por semana. Então, já se inscreve para não perder nenhuma novidade. Fechou? Beleza, então vamos começar. Eu fiz algumas anotações aqui para não me perder na linha de raciocínio. Então, a primeira é: o ego distorce a nossa percepção da realidade. E o que o Ryan Holiday quer dizer com isso? Basicamente, quando você deixa o ego te dominar, você enxerga as coisas de uma perspectiva incorreta. Vamos colocar dessa forma. Por quê? Muitas vezes você é uma pessoa no começo de carreira, às vezes você até tem algum sucesso já, mas você se vê como alguém essencial dentro do processo corporativo daquela empresa, que você é insubstituível, que você é assim irretocável, sabe? Que você não tem para onde expandir. E quando você se deixa cair nesse limbo de que você é superior, de que as pessoas estão fazendo tudo errado, que as coisas estão conspirando contra você porque as pessoas não reconhecem o seu devido valor, tudo mais, e você deixa isso te cegar, é uma armadilha enorme para o seu crescimento pessoal, que é o tema aqui do canal, né? O que a gente sempre fala, que a gente tem que ter humildade, tem que ter a percepção de realidade de que a gente sempre tem alguma coisa para aprender, que não é algo que você, mesmo que você já domine, que você já sabe 100% do assunto, sabe? Então, eu acho que esse primeiro ponto que ele traz, de que isso distorce a sua percepção da realidade, você acaba se achando mais do que o que você é, já é assim, um tapa na cara de muita gente, principalmente gente da minha idade, né? Eu tenho aqui meus 24 anos, então geralmente essa faixa entre os 20 aos 30 anos, as pessoas acabam se deixando iludir pela vaidade de ter feito a faculdade, de às vezes estar tendo uma ascensão na carreira e tudo mais, e acaba deixando isso cegar eles e transforma essa jornada, né, de crescimento deles um pouco truncada. Às vezes a pessoa tá tendo uma ascensão, tudo mais, mas acaba esbarrando em algum obstáculo e aí ela, por achar que é superior, não consegue superar ele porque não busca ajuda ou se não acaba discutindo com alguém que não poderia discutir, enfim. Então acho que esse primeiro ponto de você perceber a realidade como ela de fato é, de que você sempre tem algo para aprender, sempre tem algo que a outra pessoa pode agregar para você no seu processo de crescimento é essencial. Então, já emendando nesse ponto, né? Ele traz um outro ponto que eu já falei no canal, acho que no primeiro ou segundo vídeo, se eu não me engano, que é de você sempre buscar ser um aprendiz. Por quê? Quando você tem essa postura de que você sempre pode aprender algo, as pessoas sentem prazer em transmitir esse conhecimento para você. Então, muitas das vezes, mesmo que você já saiba um determinado assunto, às vezes você já tem uma experiência, já tem um domínio, e está lidando com alguém que tem um domínio parecido com o seu, ou se não até inferior ao seu, tente se colocar na posição de alguém que está ali para aprender e não somente para ensinar ou se não para despejar conteúdo naquela pessoa, se for uma pessoa que tem um pouco menos de experiência. Por quê? Eu vejo isso muito no meu serviço. Às vezes, mesmo com a experiência que eu já tenho lá, surge algum assunto novo e uma pessoa com menos experiência que eu consegue me trazer uma visão que às vezes eu não tive no momento. Então é importantíssimo isso de você sempre se colocar como um aprendiz em qualquer situação que você tiver, porque isso vai te trazer um conhecimento que pode não ser necessário nesse momento, mas um dia vai ser necessário, todo conhecimento é válido, né? Já partimos desse princípio. Então, para o próximo ponto, o Ryan Holiday traz um, um pedaço dentro do livro, uma citação, que ele diz que o sucesso é perigoso. Por que o sucesso é perigoso? Quando você atinge
um grau de sucesso determinado, por exemplo, uma promoção que você queria, ou você se torna gestor, diretor de alguma coisa, você geralmente tende a associar isso com o fim da jornada, entre aspas, né? Uma vitória, uma ascensão, e você fala, não, realmente agora eu consegui o que eu queria, sabe? Realizei meu sonho, minha meta profissional. E se você faz isso, além de você se limitar no seu crescimento, porque você tem para onde crescer além disso, você acaba entrando numa de que você é melhor do que os outros. E nessa de entrar de que você é melhor do que os outros, você torna o seu ambiente insustentável, as pessoas começam a se afastar de você porque você começa a parecer um sabe-tudo, você começa a parecer aquela pessoa que fala, eu já realizei isso, já realizei aquilo, tudo mais, e você, igual voltando no ponto do aprendiz, você não tem mais essa disponibilidade de aprender com ninguém, você acha que você já domina tudo, e isso te limita, te sufoca até o momento que você vê que você está estagnado. E aí, quando você percebe que você está estagnado, às vezes já é tarde demais. E aí não tem como você correr atrás desse prejuízo. Muitas das vezes você só percebe isso, às vezes quando está sendo mandado embora, ou às vezes quando acontece algum problema no seu emprego, ou às vezes algum problema numa relação familiar, que você percebe que você dedicou muito para aquilo e acabou deixando de lado outros aspectos. Então, acho que esse ponto de que o sucesso é perigoso, ele de fato é. Você não pode achar que porque você atingiu certo patamar, que você não tem mais para onde subir. A vitória, né, é só um degrau do sucesso. Então, se você se considera bem-sucedido aqui já, você ainda pode ser muito mais bem-sucedido. Basta você ter essa mentalidade de aprendiz e ambição, né? Disciplina e ambição para atingir o seu objetivo. Então, outro ponto, né, que ele traz no livro, os fracassos ensinam. Da mesma forma que o sucesso é só uma etapa da sua vida, né, você ainda pode atingir um sucesso muito maior, o fracasso também é uma etapa do processo do sucesso, inclusive. É importantíssimo a gente fracassar, porque é no fracasso que você aprende. O fracasso é um mestre. Você tem que entender que você fracassou para você aprender algo, para você entender aonde você está errando, para você recalcular sua rota e poder atingir o seu objetivo. O fracasso, ele vem justamente para isso, para trazer para você uma experiência, uma vivência diferente que você talvez não tivesse se você só acertasse na sua vida. E aí, em algum momento você viria a fracassar. O próprio Ryan Holiday fala que ele teve uma ascensão meteórica no começo da carreira dele, perto dos 20 anos, tudo mais. Só que depois as coisas começaram a desmoronar. E aí, quando as coisas começaram a desmoronar na carreira dele, ele começou a olhar para o lado e ver os outros colegas que ele tinha ali na profissão também desmoronando, ele não sabia para onde ir e tudo mais. E ele teve que encontrar forças e recomeçar. Isso antes mesmo dele ter escrito esse livro. Enfim, então você não pode ter medo de fracassar, porque o fracasso vai te ensinar. Muitas das vezes coisas que você só aprende fracassando. Às vezes é necessário quebrar a cara para você aprender algo. Muitas das vezes você é aconselhado, você tem uma noção daquilo que aconteceu, tudo mais, mas você não entende até você quebrar a cara. Então, às vezes você está passando por uma situação X, você está postergando de começar um canal no YouTube, você está postergando de começar um curso que você quer aprender alguma coisa, porque você tem medo de, ai, não vou conseguir me encaixar no mercado, ai, não vou conseguir fazer com frequência e tudo mais, mas começa. Não pode ter medo de fracassar, não pode ter medo de começar algo, porque você começando, você vai conseguir aprender da perspectiva de alguém que já está inserido no meio. E aí você tem muito mais chance de dar certo. Na verdade, você cria a sua chance de dar certo a partir desse momento, porque se você não fizer nada, nunca vai dar certo, né? Enfim, o quinto ponto que ele traz no livro. Não estou fazendo em ordem cronológica, tá? Se vocês forem ler o livro, não vai estar nessa ordem. Eu estou trazendo com base nos pontos que eu fui anotando enquanto eu lembrava. Então, não é uma linha cronológica isso aqui, tá? Mas vamos lá. Quinto ponto. Não seja apaixonado. E aí, nessa parte, ele traz inclusive eu gosto muito de história, né? Então, ele traz um ponto muito curioso, assim, muito cômico, que é que se o Napoleão não tivesse sido apaixonado,
talvez a gente tivesse um mundo totalmente diferente hoje, né? Mas se ele não tivesse sido apaixonado e ido invadir a Rússia no inverno russo e tudo mais, ele não teria voltado para a França todo, né, estrupiado e com um infinitésimo do exército que ele tinha anteriormente, né? Então, às vezes você coloca uma paixão muito grande em cima de um objetivo, de uma meta que você tem, e acaba se cegando por aquilo. Ele cita também no livro um exemplo daquele Segway. Eu acho que eu vou procurar uma imagem para colocar aqui, talvez nem todo mundo conheça. Segway é um tipo um carrinho assim daqueles de segurança de shopping que na época era uma inovação, e tudo mais, e aí os donos da empresa puxaram dinheiro no negócio, falaram, não, isso aqui vai dar certo, é o futuro, e tal. E eles acabaram torrando todo o dinheiro da empresa, se eu não me engano, eu não lembro agora, vou depois ter que olhar, não sei se a empresa quebrou, alguma coisa do gênero, mas eles gastaram muito dinheiro que eles não poderiam, imaginando que seria uma promessa de futuro, porque eles eram apaixonados na ideia. E às vezes você não pode ser apaixonado pelas coisas, às vezes não. Você nunca pode ser apaixonado por uma ideia profissional, de carreira, enfim, alguma coisa do gênero, porque às vezes essa paixão está só te cegando, você não está conseguindo enxergar o além dela. Você está se deixando cegar por essa paixão e isso limita o seu horizonte de possibilidades de uma forma, assim, tenebrosa, sabe? Então é importantíssimo você não ser apaixonado pelas suas ideias, pelos seus ideais, e sim você ser disciplinado ao executar os seus projetos, suas vontades, enfim. Você não pode se deixar cegar pela paixão que você tem por algo. E, bom, sexto ponto. Torne o seu propósito maior que você. E nesse ponto, você tem que ter o seu propósito muito claro na sua cabeça. Eu acho que eu falei isso no vídeo da metodologia SMART, eu vou deixar ele aqui em cima. E você tem que ter esse propósito muito claro para você. Porque você tendo esse propósito claro, você sabe exatamente como você tem que agir. Como você vai construir a sua linha de execução para você atingir esse objetivo. Logo, se você não tem um propósito claro, se você não tem um propósito que é maior do que você, do que das suas vontades, que os seus ideais, enfim, um propósito que seja realmente o seu objetivo de vida, você vai deixar a sua mente vazia, entre aspas. E a mente vazia, já diria, né? A mente vazia, oficina do diabo, enfim. Você deixando sua mente vazia, o seu ego começa a fantasiar as coisas lá dentro. Então, às vezes, ele vai fantasiar as conquistas que você pode ter algum dia, os luxos que você vai ter, as coisas que você vai poder fazer, tudo mais, e isso vai impedir você de agir. Porque quando você começa a fantasiar muito isso, a sua cabeça entra num estado de que, já conquistei isso, então eu não vou me mover em direção a isso, porque eu já atingi. É meio maluco isso. Então, quando você percebe que a sua cabeça, o seu propósito não está claro o bastante, não é maior do que você, e você está fantasiando o seu futuro, isso é um sinal vermelho ali, um alerta que você tem que olhar, repensar o que você está fazendo, você tem que entender o que você quer ser. Na verdade, o que você quer ser, não, ele inclusive fala isso no livro. O que você quer fazer, porque você quer ser uma pessoa que faz ou uma pessoa que é algo? Acho que essa é a maior pergunta que você tem que responder. Porque as pessoas que são algo, elas só precisam da ascensão social, do respeito, do cortejo social, enfim. Já as pessoas que fazem, elas estão obstinadas em deixar um legado. Elas visam trazer um legado, trazer alguma evolução, uma melhoria, algo nesse sentido, sabe? Então, importantíssimo você primeiro responder essa pergunta. Você quer ser alguém? Você quer fazer algo? Quando você responde essa pergunta e define o seu propósito, você consegue entender o maior motivo do ego ser o seu inimigo, certo? Então, passando agora para o próximo item, o item 7, que ele amarra junto com aquele item 2 da humildade, né, do aprendiz, porque o item 7 é a humildade é a base de tudo isso. Você tem que ter uma postura de humilde em relação à sociedade, ao que você busca fazer em tudo. Por quê? É essa humildade que vai permitir que você sempre seja um aprendiz. Você tem que ter uma postura de que você não sabe de tudo. Você não é o Google que vai ter todas as respostas e tudo mais.
Você tem que ser uma pessoa humilde não só no seu trato no cotidiano, do serviço, da escola, enfim, mas humilde num geral, em todas as situações. A humildade é uma virtude. Então, é importantíssimo que você adote a humildade para o seu estilo de vida. Torne ela parte de você. A partir do momento que a humildade for algo presente no seu cotidiano, a sua vida vai dar um cliquezinho assim e você vai conseguir mudar e evoluir muito, muito, muito mais rápido. Certo? Então, eu recomendo muito esse livro, Ego e Seu Inimigo, do Ryan Holiday. Não só esse, A Vida dos Estoicos eu já li, o Diário Estoico eu quero ler, e tem A Disciplina e a Virtude, que eu falei no último vídeo. Eu sempre esqueço o nome desse livro, mas esse livro também é muito bom. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho. Um abraço e até mais.